Imagina o seguinte: um político usa fundos de campanha não declarados, o famoso Caixa 2. Será que ele pode ser processado duas vezes pelo mesmo ato? Pois é, essa foi a questão central que o Supremo Tribunal Federal precisou resolver de vez. Com decisões diferentes pipocando pelo país, o STF, no tema 1260, estabeleceu uma tese que redefine as fronteiras entre crime eleitoral e improbidade administrativa. Bora entender o que ficou decidido nisso aí. Então, a grande confusão era essa. Um agente público que recebe dinheiro por fora para a campanha comete um crime eleitoral, certo? Porque isso ataca a limpeza da eleição. Mas, ao mesmo tempo, isso não seria também um ato de improbidade? Uma ofensa à moralidade da administração pública? A grande dúvida era se processar essa pessoa nas duas justiças, a eleitoral e a comum, seria uma punição em dobro, o famoso bis in idem. É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, para a gente decifrar essa decisão direitinho, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender como o Caixa 2 tem duas caras para a lei. Depois, vamos explorar o tal do princípio da independência das instâncias. Na sequência, a gente analisa a tese que o STF bateu o martelo. Aí vemos os impactos práticos e, por fim, o que tudo isso significa para o futuro da responsabilização dos políticos. Então, começando pelo primeiro ponto. O ato do Caixa 2, apesar de ser uma coisa só no mundo real, para o direito ele pode gerar duas violações bem diferentes. E por que isso? Porque ele atinge bens jurídicos distintos e cada um é protegido por uma área específica da lei. Dá uma olhada nesse quadro, ele explica bem essa divisão. De um lado, a gente tem o crime eleitoral, previsto lá no artigo 350 do Código Eleitoral, que fala sobre omitir informações em documentos. A natureza aqui é penal, ou seja, pode dar cadeia, e o objetivo é proteger a integridade da eleição. Quem julga, só a Justiça Eleitoral. Do outro lado, o mesmo ato pode ser visto como improbidade administrativa com base na Lei 8.429. Aqui a natureza é cível, o foco é proteger os princípios da administração, como a honestidade, e quem julga isso é a Justiça Comum. É como se fossem duas lentes diferentes para olhar o mesmíssimo problema. Ok, mas de onde vem essa ideia de separar tudo? Bom, isso tem uma base bem sólida: o princípio da independência das instâncias. Vamos ver como ele funciona na prática? A base de tudo está lá no artigo 37 da Constituição. Ele deixa claro que as punições por improbidade acontecem sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, a própria Constituição está dizendo uma coisa não anula a outra. E faz sentido, porque os objetivos são diferentes. A esfera penal quer punir o crime, podendo restringir a liberdade, enquanto a esfera civil administrativa quer reparar o dano e afastar quem agiu de má-fé da vida pública. E o STF já bate nessa tecla há tempos. A Corte afirma que essa responsabilização, ao mesmo tempo, não é bis in idem, aquele princípio que proíbe julgar alguém duas vezes pelo mesmo fato. Por que não é? Porque como a natureza e os objetivos de cada processo são diferentes, um penal eleitoral e outro civil administrativo, para a lei não se trata de uma punição dupla. Mas, calma lá. Essa independência não é um cheque em branco. Tem uma exceção super importante aqui. Se a Justiça Eleitoral, que cuida da parte criminal, bater o martelo e disser, olha, esse fato nunca existiu, ou não foi essa pessoa que cometeu, aí essa decisão vale também para a Justiça Comum. Afinal, faz todo sentido, né? Não dá para punir alguém administrativamente por algo que a Justiça Criminal já provou que nem sequer aconteceu. Então, juntando tudo isso que a gente viu, o STF finalmente bateu o martelo e consolidou a posição no tema 1260. E essa decisão agora serve de guia para todos os juízes do Brasil. A tese final do STF, que agora é a regra do jogo, pode ser resumida em 3 pontos bem claros. Ponto 1. Pode sim processar nas duas justiças. A dupla responsabilização é constitucional. Ponto 2. Aquela exceção que a gente falou está confirmada. Se a Justiça Eleitoral absolver porque o fato não existiu ou porque não há prova da autoria, a ação de improbidade morre ali. E ponto 3, para não ter mais dúvida, a ação de improbidade, que é cível, tem que ser julgada na Justiça Comum. Fim de papo. Beleza. Mas, na prática, o que isso muda? Como isso afeta o dia a dia da justiça e da política? Vamos dar uma olhada nos impactos e analisar que tipo de decisão foi essa. Na prática, o cenário agora está mais claro. Os agentes públicos já sabem. Um ato como o Caixa 2 pode abrir duas frentes de processo. O Ministério Público ganha mais segurança jurídica para propor ações de improbidade na Justiça Comum, mesmo que o caso já esteja rolando na esfera eleitoral. E talvez o mais importante de tudo, as coisas ficam bem definidas, cada um no seu quadrado. Justiça Eleitoral cuida da eleição. Justiça Comum
cuida da moralidade na administração. Agora, do ponto de vista mais técnico, essa decisão é considerada conservadora. E olha, isso não é uma crítica nem um elogio, é uma classificação. Significa que ela não criou nada de novo, mas reafirmou o que o STF já vinha decidindo em outros casos, como o recurso extraordinário 976-566. Ao fazer isso, ela fortalece a autonomia de cada justiça e ajuda a evitar o tal do fórum shopping, que é aquela tática de tentar escolher o tribunal que parece mais favorável para a causa. E essa ideia não vem só do STF, não. Vários juristas pensam assim. Um deles é o Paulo Hamilton Siqueira Júnior, que foi até citado na própria decisão do Supremo. Ele diz basicamente o seguinte: o trabalho da Justiça Eleitoral é muito específico, é garantir que a eleição seja limpa. Já as questões de improbidade, de moralidade administrativa, são outro papo, pertencem a outra área do direito e, portanto, a outra jurisdição. E agora? Qual é o futuro? Para onde vamos com isso? O que dá para dizer é que essa decisão do STF cimentou um caminho, deixou bem claro como funciona a responsabilização por corrupção ligada a campanhas eleitorais. Então, para amarrar tudo, o grande resumo é este. O STF firmou um sistema de via dupla. O Caixa 2 agora tem duas portas de entrada na justiça para responsabilização. Uma na justiça eleitoral, para cuidar do estrago feito na competição democrática. E outra na justiça comum, para cuidar do ataque à moralidade e ao patrimônio público. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma pergunta que fica no ar. Essa separação tão clara das coisas torna o combate à corrupção mais forte, mais eficaz? Ou, no fim das contas, só deixa tudo mais burocrático e mais lento? Pois é, esse é o debate que essa decisão do STF acaba jogando pra gente. E aí, curtiu essa análise mais a fundo sobre o nosso sistema de justiça? Se a resposta for sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. Esse apoio ajuda muito a gente a continuar trazendo esses temas jurídicos que parecem complicados, mas que são super importantes. A gente se vê na próxima!